No Flamengo, Felipe Luiz completa hoje 1 ano como treinador do time. 1 ano. É o primeiro ano do Felipe Luiz como treinador de um time profissional, né? O primeiro trabalho dele tinha sido na base do Flamengo, primeiro na Sub-17, depois na Sub-20. Sai o Tite, ou seja, é uma pressão grande, porque o Tite é um nome grande, e o Felipe Luiz assume o comando do Flamengo. Felipe Luiz tem 1 ano no clube e 74,3% de aproveitamento. Felipe Luiz tem 1 ano no clube e 3 títulos conquistados. Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Estadual. Só perdeu para valer, né? Porque, claro, ele perdeu também o Mundial de Clubes, mas só perdeu para valer uma Copa do Brasil. E olha os números do Felipe Luiz. 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas, 123 gols marcados, 40 gols sofridos. Como eu disse, 74,3% de aproveitamento. É um trabalho muito bom, na minha opinião, principalmente no primeiro trabalho do Felipe Luiz como treinador. É uma pressão absurda ser treinador do Flamengo. Agora, tem erros? Claro que tem. A campanha da Libertadores mesmo está na semifinal, mas fez uma primeira fase péssima o Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou que ele aprendeu com o erro. Que ele aprendeu na primeira fase da Libertadores, quando botou aquele time misto contra o Central Córdoba, e ali ele aprendeu a respeitar a Libertadores. Fez um jogo ruim contra o Estudiantes. O Mauro César Pereira mesmo falou: Flamengo tem que aprender a jogar a Libertadores. Tem que ter vontade de Libertadores. E eu vi um vídeo, que eu vou até colocar hoje nas minhas redes sociais, de um comentarista na Argentina, dizendo que o Racing tem que agradecer por pegar o Flamengo, por não pegar o Estudiantes. Porque ele disse assim: Estudiantes é um time corajoso. O Flamengo anda em campo. O Flamengo caminha, parece que está na piscina. Olha como os caras têm falado de um Flamengo numa disputa de semifinal de Libertadores. Então, claro, tem seus erros? Tem. Mas é um Flamengo que está na semifinal da Libertadores. É um Flamengo que lidera o Campeonato Brasileiro com 5 pontos de vantagem na frente do Palmeiras e 4 pontos de vantagem na frente do Cruzeiro. E é um time, né, Mauro? No trabalho do Felipe Luiz no geral, se você fizer o balanço, é muito positivo, né? Para o primeiro trabalho dele, lembrando, o treinador mais longevo nesse Flamengo desde Jorge Jesus. E pode ser o primeiro, você deve saber até melhor do que eu, Mauro, depois de muitos anos, a começar uma temporada e terminar uma temporada com o Flamengo, que isso nem o Jorge Jesus conseguiu, porque ele sai, né? Ele sai antes, ele deixa ali o Flamengo. Ou seja, é um baita começo de trabalho e um primeiro ano muito positivo, né, Mauro César Pereira? Mas se ele não conquistar nenhum título esse ano, nem o Brasileiro, nem a Libertadores, não vai faltar quem peça a cabeça dele, né? Então, ele já tem uma Copa do Brasil, tem um título carioca, ganhou uma Supercopa, uma Taça Guanabara, mas faz uma Libertadores muito errática. A primeira fase foi péssima, o jogo passado foi um horror e isso precisa mudar. Precisa mudar, ele tem que corrigir alguns aspectos aí, não adianta apresentar essa numeralha toda aí se ele não for campeão de nada esse ano, ou se ele pelo menos não brigar pelo título brasileiro até o final, se não chegar na decisão, né? Sobre essa bobagem aí de comentário lá da Argentina, gente falando besteira tem no mundo inteiro. O cara não pode analisar o Flamengo só pelo jogo ridículo que fez lá na Argentina. Para mim foi ridícula a atuação, porque no Brasil, no jogo em que foi operado pelo árbitro colombiano, o Flamengo jogou muitíssimo bem. O primeiro tempo foi excelente, só não foi melhor por conta do preciosismo do Pedro e do Plata, principalmente, que desperdiçaram chances claras que poderiam ter colocado um placar que definiria o confronto em 45 minutos. 3-4-0 ali não ia dar para o Estudiantes. Aí não tem árbitro que vai fazer bobagem e vai mudar esse cenário. Não tem como. Não tem como. O Flamengo teve tudo para isso, né? Teve até mais oportunidades além dessas que eu citei. Então, a grande questão é essa. O time é capaz de fazer um primeiro tempo, um bom jogo, né, no Rio, primeiro tempo especialmente, excelente, e depois jogar muito mal, como atuou fora de casa. Um time sem energia, um time que parecia não entender muito bem o adversário, a competição que estava em jogo, né? Aí precisou ir para os pênaltis para conseguir a classificação. Então é um trabalho que é bom, ele tem bons resultados, ele é capaz de fazer o time jogar muito bem em determinados momentos, mas tem ainda problemas que ele precisa corrigir. Ele tem material humano para isso, e é uma questão de
conseguir fazer esses ajustes. Já no próximo confronto pela Libertadores, ainda está um pouco longe, só no dia 22 no Rio de Janeiro contra o Racing, o Flamengo tem a obrigação de repetir o comportamento que teve contra os Estudiantes e buscar o placar mais amplo possível, para ter algum conforto no jogo de volta. E no jogo de volta jogar, competir, né? Jogar para valer, não ser um time com aquela postura que a gente viu lá em La Plata na quinta-feira passada. E pelo que ele já mostrou, Bruno, já dá para dizer que o Felipe Luís é um grande treinador ou não? Ou ele é uma promessa de grande treinador? E o seu balanço desse primeiro ano do Felipe Luís com 74,3% à frente do Flamengo? Que ele é um cara capacitado, eu não tenho a menor dúvida. O problema é o mercado que ele está inserido por enquanto, que é o mercado do futebol brasileiro, que até quando você fala que não tem grandes treinadores, eu acho que isso tem um pouco de culpa dos técnicos e um pouco de culpa do mercado brasileiro, incluindo todo mundo, incluindo a nossa área também de imprensa, incluindo torcida, imprensa, dirigente, jogador, todo mundo. É muito difícil viabilizar como técnico no futebol brasileiro, porque qualquer derrota, e nos últimos anos isso ficou ainda mais acentuado, qualquer derrota querem a cabeça do cara. É muito do céu ao inferno. A gente acabou de falar do São Paulo. Até outro dia estavam, assim, também de maneira exagerada, colocando o Crespo assim como, nossa, o cara mudou tudo, como fizeram com o Zubeldia. Aí perdeu a derrota. São 4 derrotas, mas o que pegou foi a LDU. Uma derrota, o cara, se daqui no final dessa semana, tem clássico Palmeiras domingo, esperando o Palmeiras, vai ter gente que quer o cara fora. O mesmo cara que 2 semanas atrás achava que o cara era o novo Tele Santana, assim. E no Flamengo isso acontece muito. Então tem esse cenário que o Mauro falou. Se ele for campeão brasileiro ou campeão da Libertadores, ele vai seguir tranquilo e eu não tenho a menor dúvida que ele é muito capacitado. Se ele não ganhar nenhuma das duas, e ele tem pelo menos um grande time brigando com ele, que é o Palmeiras, né? Pelo menos esse, tem outros concorrentes, claro, na Libertadores. No Brasileiro acho que vai ficar Palmeiras e Flamengo, mas o Cruzeiro ainda está na briga. Vamos supor que o Palmeiras ganhe as duas. Palmeiras que é um time muito forte. E ele seja vice nas duas, vice-brasileiro e perde a final da Libertadores para o Palmeiras. Não tem nada de anormal você perder títulos para o Palmeiras, só que cai o mundo em cima dele. E aí ele já vai ter dificuldade de se estabilizar. Que eu acho que tem muitos caras capacitados, mas em algum momento da carreira caiu o mundo todo em cima do cara e o cara não conseguiu, ele criou-se um rótulo, né? Esse cara não deu certo no outro, ele vem aqui, aí perde 3 no novo time, esse cara não dá certo. Tem uma hora que o cara desanima. Tem uma hora que o cara mesmo fala, olha, aqui é um negócio meio de sorte ou azar, se eu perder 2 jogos vão falar que eu sou burro, então eu vou tocar aqui, ganhar minha grana, ficar aqui 6 meses, cair fora e pegar o próximo, que daqui a 6 meses vai ter alguém precisando de técnica, eu vou lá pegar minha grana nesse e depois no outro. Então, o cenário futebol brasileiro, ele não é convidativo para que um técnico se estabeleça. O Felipe, por enquanto, ele não tem esse desgaste, que é o primeiro clube dele e até agora ele não teve uma grande derrota. E espero que ele não seja, assim, sugado por esse mercado que é cruel com os treinadores. Mas que ele é bom, que ele tem potencial, que ele tem muita capacidade, isso eu não tenho a mínima dúvida, ele é muito bom. Tem um ano de trabalho já pelo Flamengo e um baita desafio pela frente, né, Raí? É um jogo contra o Cruzeiro, rival direto na briga pelo título, dentro do Maracanã. É um jogo que não é fácil, mas que o Flamengo precisa vencer. Foi isso aí, né? Porque depois tem o Bahia fora de casa. Mas o vídeo, o filme... É isso, vai ser um jogo bem difícil, né, pro Flamengo, esse do final de semana contra o Cruzeiro. Confronto direto na parte de cima da tabela de classificação. Precisa descontar aquela derrota lá do primeiro turno, com o gol do Gabigol no finalzinho, de rebote, de pênalti, né? E pega um Cruzeiro que vem também de uma semana de derrota. O Cruzeiro não conseguiu jogar bem contra o Vasco. Vasco que, aliás, rápido parênteses, vive um ótimo momento com o Fernando Diniz. E sobre o trabalho do Felipe Luís, esse 1 ano à frente do Flamengo, concordo que ele é um cara que parece muito capacitado para ter uma carreira muito longa no futebol de altíssimo nível. Acho que no futebol brasileiro ele não vai durar, entre aspas, muito tempo. E talvez a gente possa até comparar, não o momento, mas o início da trajetória dele, e aí pensando na gestão da carreira, com o que fez o Galhardo no River, que começou muito bem também. Ele não começou a carreira no River como o Felipe Luís está começando no Flamengo. O Galhardo começou no Nacional do Uruguai, depois ele foi treinar o River Plate. Mas ele demorou bastante para dar esse passo, para sair do River Plate e trabalhar em um outro clube. Recebeu algumas ofertas de clubes que não eram da primeira prateleira do futebol europeu e foi postergando essa saída.
Quando ele decidiu sair, ele já tinha meio que perdido aquele bonde e foi para a Arábia Saudita e depois não conseguiu manter ali o mesmo nível, né, que ele tinha atingido nos primeiros anos da carreira dele no River. No caso do Filipe Luís, eu acho que esse bonde vai passar já também para trabalhar no futebol europeu, principalmente se ele mantiver, e tem tudo para manter, o nível do Flamengo atual, brigando por títulos. Se não vencer 1 ou 2 nessa temporada, na próxima de novo estará na briga pelos 3, podendo ganhá-los. Então acho que esse bonde vai passar rápido para o Filipe Luís de ter uma oferta para trabalhar no futebol europeu, até por ele ter feito uma carreira na Europa em grandes centros, né? Jogou muito tempo na Espanha, jogou um tempo também razoável no futebol da Inglaterra, no Chelsea, é um cara que conhece muita gente na Europa, então acho que vai acontecer rápido. E aí eu tenho muita curiosidade de saber o que pensa o Filipe Luís para a gestão da carreira dele mesmo, né? Projetando mais para o futuro. Se ele pensa em, como o Gadiardo, se manter um pouco no futebol brasileiro, solidificar um pouco mais a base de trabalho dele por aqui, em 2, 3, 4 anos, ou se daqui 1, 2, numa primeira proposta que ele tenha, ele vai partir para a Europa. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente entender mais adiante, se o Filipe Luís, caso, claro, tem o interesse de falar sobre isso ou não, quando ele tiver uma proposta, a decisão que ele vai tomar para o que ele pensa de carreira. Mas acho que, depois de muito tempo, o futebol brasileiro tem um treinador que tem perspectiva de se fixar no mercado europeu como um grande técnico. Eu acho que o Filipe Luís tem para o futuro essa perspectiva, assim, de ser um grande treinador também no futebol europeu. Agora, Mauro César Pereira, né? Falando ainda do Filipe Luís, se você concorda com o Raí, que ele tem potencial para trabalhar um dia no futebol europeu, ele já deixou claro algumas vezes, antes até de começar a trabalhar no Flamengo, que ele tinha esse objetivo, mas mais para frente. Agora, também falando, Mauro, do Arrascaeta, porque no programa, logo em seguida ao jogo, né, que o Flamengo tem a virada contra o Corinthians, eu chamo a atenção que o Flamengo tinha feito um primeiro tempo péssimo, o Flamengo leva um gol aos 2 minutos do segundo tempo, e quando tudo poderia sair dos trilhos para o Flamengo, o Arrascaeta, no lance individual, ele é decisivo de novo. Eu digo individual, teve ali assistência do Carrascal? Teve. Mas o Arrascaeta domina com a direita e finaliza com a esquerda rápido, com pouco espaço, com a marcação em cima. Então, um lance individual do Arrascaeta, que para mim é de craque, quando você domina com a direita e chuta tão rápido como ele fez com a esquerda na bochecha da rede, ele decidiu. Ele muda o jogo, na minha opinião. Porque ali o Flamengo ganha confiança, ali o Flamengo melhora no jogo e ali o Flamengo faz um segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Agora, Mauro, tem aqui na pauta um dado que até me surpreendeu, que eu não tinha visto, que o Arrascaeta é o meia com mais gols no mundo em 2025. O gol do Arrascaeta foi importante para que o Flamengo pudesse reagir na partida e sair com a vitória, e representou uma marca ainda mais significativa. Foi o 19º gol do Arrascaeta na temporada pelo Flamengo, fazendo com que o ano de 2025 seja o ano mais goleador dele na sua carreira, né, vestindo a camisa do Flamengo, porque ele tinha feito 18 em 2019, e ainda se tornando o meia com mais gols no futebol mundial nesse momento, Mauro. É uma baita volta por cima, né? Porque o Arrascaeta vinha de 2 anos regulares, onde ele oscilava muito, o Arrascaeta. Muito a gente mesmo questionou aqui no programa se a situação física dele estava ideal, se não estava, por que ele era tão mais fraco do que os outros, e faz uma temporada excelente, né? Marcante já, Mauro César Pereira. Ele não quer renovar o contrato, né? O contrato ele vai até o final do ano que vem, tem que jogar bola, né? Jogando a bolinha que estava jogando, não tem renovação de contrato, né? Então tem que correr atrás. O clube preparou também toda uma estrutura diferenciada para ele, um trabalho especial, e ele está executando muito bem, está fazendo a parte dele, está indo tudo ótimo. Né? Eu só acho que esse nível de atuações, talvez não tão elevado, mas algo próximo disso, deveria ter acontecido nas últimas temporadas também. Estou passando. Acho que ele conseguiu agora retomar aquilo que se espera dele, que é um jogador muito talentoso para jogar tão pouco e não aguentar as partidas, sair todo jogo com 1 hora de jogo tinha que sair. Eu só não concordo que a jogada foi individual. A jogada foi uma jogada do Samuel Lino com o passe do Carrascal, ele dominou e bateu, mas ele recebe já a bola em condição de finalizar. A finalização é ótima, mas ele já recebe a bola em condição de finalizar. A jogada individual, para mim, é quando o cara constrói tudo sozinho. E o Carrascal foi o grande nome do jogo, na minha opinião. O Arrascaeta foi lá, fez o gol, não estava jogando bem, jogou muito mal na Argentina. Pior que ele, para mim, só o Pedro, foi um horror. E que nem entrou domingo, o Pedro teve uma atuação muito ruim em La Plata.
e nesse jogo de domingo ele voltou a marcar o seu gol. Também ele joga mais avançado, né? Ele já jogava com o Tite muitas vezes como segundo atacante junto com o centroavante. E ele agora joga mais avançado também, né? Em geral, quando o time do Flamengo perde a bola, os pontas recompõem e ele fica ali junto com o centroavante mais à frente. Não tem tanta missão sem bola como outros jogadores, não. Então, isso também favorece ainda mais esse lado artilheiro dele atuando numa condição em que ele aparece mais para finalizar. E aí sobra para ele qualidade. Eu acho que o que falta às vezes também é finalizar mais, arriscar mais. Em alguns momentos ele tem a chance do tiro e capricha muito, busca o passe. Eu acho que tem que ter um pouco mais de ambição pelo gol, finalizar mais, para conseguir melhorar ainda mais os números dele. Aconteceu uma jogada mesmo lá na Argentina, ele recebeu uma bola, um raro erro defensivo do Estudiantes, ele conseguiu correr em vantagem, se aproximou da área, não chutou, tentou passar para o Pedro, não passou, não aconteceu nada, perdeu a bola. Uma jogada que dava para conduzir e tentar um chute cruzado com a perna esquerda e ele não tentou, porque muitas vezes busca ali o passe e tudo, é uma característica dele, mas acho que isso pode também ser aprimorado, digamos assim, já que ele está jogando mais à frente. Agora, tem um contrato dele, o empresário foi conversar com o clube para tentar a renovação no começo do ano, acaba só no final do ano que vem. O Flamengo não quis conversar a respeito, se aprofundar na conversa, o que está certo, e agora está jogando bem, ele vai negociar em condições melhores. Provavelmente, na virada do ano, devemos começar a conversar de fato sobre a questão contratual, se renova, por quanto tempo, como vai ser. Bruno Prado, a Arrascaeta tem 21 gols, tá? Nessa temporada, ó. Nesse ano, se somados, são 21 gols. E, de acordo aí com o site especializado, o Arrascaeta é o meia com mais gols anotados no mundo. Agora, Bruno, eu não entendi, porque tá dizendo aqui que foi o 19º gol dele na temporada. E aí tem 21 gols. Não entendi. Mas tudo bem. 19. Ele tem 19 gols nessa temporada. Em 2019, Bruno, ele teve 18. Ou seja, naquele ano marcante, né, do Arrascaeta, que foi 2019, porque ele teve 2 gols pela seleção uruguaia. É isso. Então ele tem 21 gols, 19 pelo Flamengo, 2 pela seleção uruguaia. Agora, ele tem o maior número de gols, né, numa temporada pelo Flamengo. Pode chegar ao maior número de assistências. É realmente uma volta por cima da Arrascaeta, né, Bruno? Porque muito já se questionava por que ele era tão fraco fisicamente. Como disse o Mauro, concordo. Ele está em ano de renovação de contrato. Ou seja, é aquele ano que precisa mostrar serviço. Mas está mostrando muito mais do que a maioria. Inclusive eu, tá, Bruno? Imaginava. Ele teve alguns anos em que ele teve muita lesão muscular, isso atrapalhou. Esse ano conseguiu uma estabilidade nesse sentido, está jogando bastante. Tem jogo que o Felipe vai trocar o Arrascaeta, o mais marcante foi contra o Chelsea no Mundial, mas em outros jogos aqui também, que ele troca o Arrascaeta e o Pedro por jogadores mais fortes fisicamente, com mais capacidade de pressionar o adversário, o Plata, o Bruno Henrique, jogando ali por dentro. Isso faz parte, é uma característica, né? O Arrascaeta até consegue fazer em alguns momentos, mas nem sempre. Tem jogos mais físicos que ele sofre um pouquinho mais. Só que, tecnicamente, ele é um jogador diferente. E jogando ali mais perto do gol, ele fica muito à vontade. Ele finaliza bem, ele tem calma, ele tem tranquilidade para finalizar, tem qualidade para isso. E o time joga muito adiantado, né? O time joga muito no campo do adversário, então ele fica muito perto do atacante. Hoje eu coloco a Arrascaeta mais como um atacante por dentro do que como um armador, como um articulador. É claro que ali perto do gol ele também pode dar um passe, colocar alguém na cara do gol, dar uma assistência, mas hoje eu vejo ele mais como um atacante, como um segundo atacante e não como um articulador. Os articuladores do Flamengo são o Jorginho, o Saul e os zagueiros também. O Léo Ortiz é um articulador em alguns momentos, né? Não necessariamente o meia é o articulador, é o armador, né? Tem muito aquilo, quem que vai armar o time? É o time que vai armar. O Flamengo, o Léo Ortiz, o Jorginho e o Saul são hoje mais articuladores do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um definidor, é um cara que define as jogadas. Ele, o Pedro, quem estiver jogando por ali. Então o Arrascaeta hoje, para mim, é um segundo atacante, perto do gol, muita qualidade e tranquilidade para finalizar. E o importante é que está conseguindo jogar. O que atrapalhou ele foram as lesões. Ele sempre teve muita qualidade e hoje, acho que no momento da carreira dele atual, esse posicionamento é muito bom para ele também.
É o jogador mais importante do Flamengo hoje ou você acha o Jorginho, Bruno? Acho que o Arrascaeta é o que tem mais capacidade de decidir jogos, isso é muito importante, né? Acho que o Jorginho tem uma dificuldade maior de repor, então talvez por isso. O Jorginho, o Flamengo hoje não tem, assim, o Saúl tá muito bem, mas quando sai o Jorginho cai um pouquinho. Quando sai o Arrascaeta não tem um cara tão refinado como ele, mas dá para você jogar com Plata, com Pedro, Plata por dentro com Pedro, ou Bruno Henrique com Plata, Bruno Henrique com Pedro, dá para você compor melhor. Acho que o Jorginho ele é mais difícil de repor, então quando não joga o Jorginho acho que pesa mais. Concorda, Raí? Sim, acho que o Arrascaeta, até pelos gols marcados, né, tem sido o jogador mais determinante do Flamengo nessa temporada. Tem outros que também podem ser eventualmente, né, em jogos específicos. Bruno Henrique, o próprio Plata, que faz um ano muito bom também. Mas se a gente fizer um balanço do ano de 2025, o Arrascaeta sim é o jogador mais decisivo do Flamengo. E acho que tem muito desse posicionamento novo com o Felipe Luiz. Eu lembro que lá atrás, no início do ano, quando o Arrascaeta até demorou um pouco para ter um ritmo maior de jogo, uma sequência maior, o Felipe Luiz falou de um plano específico para ele em campo. E com o passar da temporada e dos jogos, e observando muitas vezes o Flamengo jogar, para mim está muito claro que esse plano é exatamente de ter o Arrascaeta mais perto do gol em vários momentos do jogo. Numa faixa mais central, quando o Flamengo vai pressionar, porque geralmente os times saem jogando pelos lados, então ele não é um cara que vai precisar de tanto choque na pressão. O próprio gol do jogo contra o Corinthians mostra isso, o gol do Arrascaeta, né? É uma jogada feita pelo Lino na esquerda, que tem uma participação do Carrascal saindo da direita para dentro, e o Arrascaeta está do lado do Bruno Henrique, dentro da área, para receber e finalizar. E em vários gols do Flamengo, isso se repete, né? Então ele tem jogado numa área mais próxima do gol. E acho que essa leitura do Felipe Luiz, a gente estava falando há pouco dele e desse momento, desse ano, né, que ele completa à frente do Flamengo, o trabalho dele à frente do Flamengo. Acho que essa leitura do Felipe Luiz para reposicionar um jogador que fisicamente eu acho que não tem capacidade de fazer uma pressão tão forte, de ficar correndo igual um maluco ali na frente, na entrada da área. Outros podem fazer isso, o Plata faz isso muito bem, o Samuel Lino pode fazer isso muito bem, mas eu acho que ler todos esses elementos e reposicionar o Arrascaeta mais perto do gol, onde ele possa definir com passe, com finalização, mais perto de onde o jogo se decide, também foi um acerto muito grande do Felipe Luiz. E a isso se soma a qualidade técnica muito grande dele, para que ele possa, depois de tanto tempo, viver uma fase tão boa, né? Eu acho que a temporada 25 dele só é comparável em números, em desempenho, à de 19. Nesse meio tempo muito grande, né, de 5 anos, ele teve lesões, momentos de baixo rendimento, momentos em que ficou fora, e agora ele conseguiu retomar esse alto rendimento. Então acho que isso tem muita relação com a questão do posicionamento e o que o Felipe Luiz fez para recuperar esse melhor Arrascaeta.